professor do Tribunal de Contas do Distrito Federal há 24 anos e também faço questão de indicar que participo de um instituto que desde ontem tem sido citado, que é o IBRAOP, Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Públicas. É uma congregação de auditores que tentam aprimorar metodologias de auditoria, né? Nós temos 18 anos de estrada, eu participo dessa estrada há 18 anos e especificamente participo da estrada mesmo, porque a parte do projeto que eu tenho trabalhado ultimamente é a melhoria da auditoria de obras rodoviárias. Mas assim, em decorrência todos esses trabalhos que o IBRAOP vem fazendo, eu tive a oportunidade de trazer aqui para a UNB algumas pesquisas e tenho a felicidade de estar vendo o nosso instituto sendo mencionado aqui pela universidade. Agradeço muito ao professor Bulgarin por isso, né? E gostaria de que essa parceria continuasse mais e mais, né? Então o Instituto fez a cartilha, divulgou e nós lá no tribunal acabamos aplicando e também pelo conhecimento que eu tinha de uma outra característica de licitação que o tribunal, o TCDF há muitos anos vem acompanhando várias licitações de contratos públicos, a gente foi acabando trazendo também para a universidade a necessidade de avaliar, sob o ponto de vista econômico, uma estratégia que vem acontecendo nos processos licitatórios. O professor Bulgarin ajudou nisso, nós tentamos, diferentemente dos outros dois trabalhos, fazer aqui, agora vai ser uma abordagem um pouco mais teórica, mais modelagem, né? A gente não fez uma avaliação estatística, mas nós vamos apresentar aqui, tentar apresentar também alguns números para dar uma graça na apresentação. Primeira coisa que eu queria ressaltar é que o principal objetivo dessa análise é verificar os incentivos. E aí o Bulgarin descobriu essa frase, essa citação importantíssima, né, que se a gente tivesse que resumir a economia em uma palavra, a gente deveria resumi-la em incentivos. E são dois feras, né? O Almo citando o James Tobin, que eu não sei se você sabia, nasceu em Champaign, Illinois. James Tobin. Me chamou a atenção isso ontem, foi onde o professor Bulgarin fez o doutorado, né? E só para você, para trás do texto, né? Mas assim, a nossa grande preocupação são os incentivos, né? O nosso estudo tá vinculado a esse assunto. Eu vou explicar o objetivo do trabalho, né? A motivação, descrever o jogo, solucionar, comparar resultados, que é a hora que a gente tortura os dados para ver se a gente chega nas conclusões que a gente quer, e apresentar algumas extensões e proposições para futuras pesquisas. Então, a nossa principal motivação dentro do trabalho que eu venho desenvolvendo no tribunal, tudo é avaliar realmente essas licitações públicas. As licitações sempre têm como objetivo obter um menor valor para uma contratação e com garantias de que aqueles serviços vão ser prestados e que não vai haver interrupção nessa prestação de serviço público, né? Essas garantias representam, geralmente, quase na totalidade das vezes, restrições ao processo de licitação. Então, as empresas que se dispõem a fazer alguma prestação de serviço para a administração pública, naturalmente tem que ter algumas características restritas para garantir que aqueles serviços vão ser prestados. Então, essas garantias costumam estar na legislação já estabelecidas e isso vai restringindo o mercado, no nosso ponto de vista econômico aqui, vai diminuindo a competição, né? Então, essa é a grande análise de incentivos que a gente está tentando trazer e estudar cada vez mais. No Distrito Federal e lá que o IBRAOP faz um evento bienal chamado Simpósio Nacional de Auditoria, nós tivemos a oportunidade de participar, o professor Bulgarin nos deu a honra de participar também há um mês atrás. Nesse simpósio a gente apresentou esse trabalho e como feedback eu já percebi que no estado de São Paulo também uma nova restrição vem surgindo, né? Os procedimentos licitatórios já têm diversas restrições já estabelecidas em lei e uma que não está muito clara na legislação começou a surgir aqui no Distrito Federal há alguns anos, há mais de 10 anos, e não é descobrir lá no Sinal, porque não é uma problemática só distrital. Lá em São Paulo também isso vem acontecendo e muito provavelmente em outros estados
gente vai descobrir isso com o tempo. Essa restrição é justamente não permitir que uma empresa fique, vamos dizer assim, responsável pela execução de uma determinada prestação de serviço em todo o território do Distrito Federal. Em 2008, o Distrito Federal contratou, por exemplo, corte e grama na região do Distrito Federal com uma única empresa, a GHF. E com 2 anos de execução, essa empresa faliu e não deu continuidade à execução do contrato. Havia ali uma questão de saúde pública, porque a grama não podia ficar sem corte e podia aumentar as doenças e tudo. Então, a empresa que na época deu o seguimento a essa licitação começou a usar esse argumento para, em todas as outras licitações, dizer assim, nós não vamos mais contratar todos os serviços com uma mesma empresa. Essa é justamente o assunto que a gente foi modelar. Qual é o efeito disso, né, na contratação pública? Essa questão dessa argumentação, ela foi vindo até porque em 2012 também uma outra empresa faliu no meio da execução dos serviços, que foi uma empresa que estava responsável pela limpeza das bocas de lobo. E aqui a gente sabe que em Brasília, por exemplo, quando começa a chover, se não tiver limpo a boca de lobo, vira tudo um caos generalizado, né? Então, e aconteceu uma problemática também em 2012. Então, de lá para cá, todas as licitações de serviços que são da região toda do Distrito Federal, elas vêm com uma previsãozinha de não assinarem contratos com a mesma empresa para todo o Distrito Federal. E, dentre essas licitações, uma que chamou muita atenção foi a do Programa Asfalto Novo, que foi lançado em 2012, 2013 pelo governo, e mais recentemente o Tapa Buraco. Então, como a gente não tem uma permissão legal muito clara, a gente resolveu estudar se havia uma vantagem para o governo, sob o ponto de vista econômico, né, e qual seria o efeito sobre a concorrência. Eu falo que essa questão da permissão legal é importante de ser citada porque está havendo uma condescendência das cortes de contas. Na medida em que você traz esse argumento de falência, abandono de contrato, os tribunais, mesmo não tendo uma permissão legal, acabam excepcionalmente aceitando essa restrição no processo licitatório. Só para dar uma ideia da importância desse tipo de análise, importância material, eu trouxe aqui as 3 fases do programa Asfalto Novo e o quanto elas representavam em recursos, né? O governo estimou gastar 760 milhões na revisão e recuperação das vias urbanas aqui no Distrito Federal com esse programa. Começou na época da Copa do Mundo, porque tinha que dar uma maquiagem bonitinha para as pessoas que viessem aqui assistir a Copa não acharem que o nosso asfalto era tão ruim como é, efetivamente. E aí iniciamos pelo plano piloto, que é essa região aqui, próximo ao estádio, com 152 milhões de efetivo custo, né? Nessa licitação, havia a restrição de que, caso uma licitante seja julgada vencedora em 3 lotes, as propostas apresentadas para os demais lotes serão devolvidas lacradas, a gente nem iria ver a proposta, e os envelopes seriam abertos na sequência dos lotes. São 16 lotes, 14 lotes nesse caso. Aí, nesse primeiro momento, 60 empresas se manifestaram interessadas, 77% delas, por outro lado, só apresentaram propostas para 4 dos 14 lotes, né? Os últimos lotes receberam o maior número de propostas e 14 dos lotes, todos os lotes, né? Dos 14 lotes, 57% teve disputa de até 3 empresas. Aí a gente começou a perceber que tinha algum impacto forte na competição, essa restrição, né? Na segunda etapa, foram 16 lotes, a previsão de gasto foi de 245 milhões, não chegou a esse patamar, efetivamente, mas era essa a ideia do governo. Havia a mesma restrição e aqui já tiveram algumas percepções dos efeitos na competição, né? Só 14 empresas se apresentaram, obtiveram o edital, 100% delas ficaram em propostas de 4 dos 16
Nenhuma foi devolvida lacrada, já estava bem conversado. E dos 16 lotes, 88% teve disputa só de 2 empresas. Então foi caindo a perspectiva de competição, né? No último lote, na última etapa, vamos dizer assim, desculpa, o tribunal já estava começando a não querer aceitar muito a ideia da Copa do Mundo, porque já estava até intempestivo esse argumento, e aí acabou não prosperando, né? Mas com essas 3 etapas, a gente pôde perceber que os descontos ficavam reduzidos a 3, 5% do valor. É um desconto baixo para uma materialidade, obras grandes como essas, né? E quando a gente achou que já tinham passado essas fases com essas restrições, veio uma nova licitação, que foi a do Tapa Buraco, também de 112 milhões de reais. E aí com uma inovação de, no caso, a restrição agora eram 2 contratos, você tinha também os 16 lotes, todo o Distrito Federal dividido em 16 áreas, restringiu agora 2 lotes, mas tinha uma inovação, a gente ia sortear, o governo ia sortear os lotes que iriam ser licitados e as propostas iam ser todas conhecidas. Nesse caso, então, a gente pôde realmente calcular o custo dessa restrição, porque nem todas as melhores propostas foram as que realmente firmaram contratos com a administração. E aí, com isso, esse mecanismo, inicialmente, já poderia ser identificado um prejuízo para a administração de 2,6 milhões. Bom, isso tudo foi para motivar a percepção que a gente queria ter da queda de competitividade que esse tipo de proposta poderia ter. Então, a gente estava preocupado com a competitividade, vantajosidade e, eventualmente, a promoção de conluio, que nos pareceu estar cada vez mais presente, né, nessas licitações. A gente, então, discutiu aqui, sob o ponto de vista econômico, um trade-off entre o risco de paralisação, será que tinha uma justificativa para ter essa restrição, versus uma perda de competitividade. Será que valia a pena perder a vantajosidade, os descontos, com base nesse risco? E aí montamos um jogo básico, tentamos fazer uma coisa mais simples para poder evidenciar os efeitos. É uma modelagem em que a gente colocou 2 empresas idênticas, com a mesma capacidade operativa, mesma chance de abandonar os contratos inicialmente, e concorre com um projeto que está dividido em 2 partes iguais inicialmente. O governo faz essa licitação também de uma forma sequencial. No primeiro modelo não tem restrição, no segundo tem. A gente começa a estabelecer, na segunda parte do modelo, que a empresa que ganhar o primeiro não vai poder contratar o segundo. Esse jogo é um padrão da licitação, de licitação, né? As empresas conhecem o projeto, os lotes e as estimativas de gasto. A gente pressupõe que a administração tem condições de fazer um bom orçamento, que é um pressuposto bem forte, né? Enquanto auditora do tribunal, eu considero isso muito forte, né? Mas, considerando essa estimativa do governo, cada empresa determina o que vai cobrar para fazer cada lote, e, por fim, o governo analisa essas propostas, concede direito à realização de cada lote do projeto à empresa que tiver oferecido o menor preço. É um padrão do leilão selado de primeiro preço, né? Invertido. A empresa vencedora. Jesus! 3 minutos só. A empresa vencedora vai cobrar o valor que ela propuser, e são 2 licitações idênticas. Então, no primeiro momento, a gente fez um jogo, uma solução de jogo. Então, vou pular toda essa parte de técnica da solução do jogo. É um jogo bayesiano, estático, com formação incompleta. Os agentes se diferenciam pelos custos que eles têm para realizar o projeto. E analisando o equilíbrio de Nash bayesiano desse jogo, né, que uma empresa faz, dá um determinado lance na licitação, dado que a outra, né, também vai apresentar a melhor proposta dela, a gente consegue estimar
que os lances das empresas vão estar correlacionados com os custos, óbvio, que elas têm para executar os respectivos projetos. Num primeiro momento, sem restrição, a gente obtém um resultado eficiente, né? Porque a empresa que tem menos custo, que eu tenho um custo menor, que é uma empresa mais eficiente, consegue vencer o lote da licitação e, com isso, o governo consegue contratar pelo melhor preço. A partir desse resultado, a gente vai calculando, e o trabalho se prestou mais a fazer essa análise, vai calculando o gasto que o governo tem para contratar com uma condição ou sem essa condição. Então, pelo fato de o governo não conhecer qual é o tipo do agente que ele está contratando, qual é o efetivo custo que a empresa vai empregar, ele já tem uma perda econômica, uma perda de informação, que a gente calcula, que a gente obtém uma diferença entre elas. Quando a gente insere a restrição, a gente vai observar que as empresas vão ter um outro tipo de comportamento estratégico, elas vão antecipar. São duas empresas com dois lotes idênticos. Eu vou antecipar que, se eu não vou poder participar do outro, eu não vou competir no outro. Então, a minha tendência é, desde o primeiro lote, que vai ser licitado com uma sequência, na sequência, né? Desde o primeiro lote, eu vou oferecer o valor máximo pelos lotes. E aí, com isso, aliás, fica muito, vamos dizer assim, a solução do problema fica muito evidente, não tem assim uma estratégia, mas o fato é que isso aumenta ainda mais o gasto que o governo tem em relação ao que seria sem a restrição. Era um resultado que a gente esperava, mas fica muito evidenciado que o custo final fica 50% acima do custo mínimo de produção só por conta de ter inserido essa restrição. Aí, para analisar se tem alguma vantagem econômica, que até agora ficou muito claro, a gente já sabia, que não haveria um ganho, para o governo em termos de gastos, né? Mas será que existe alguma coisa que compense esse aumento de gasto, perdão? E para fazer isso, a gente inseriu uma distribuição de probabilidade de a empresa descontinuar o contrato. A gente inseriu essa variável π para colocar, para considerar essa probabilidade, e fomos fazendo análise dos benefícios, considerando essa possibilidade e considerando que o governo, em algum momento, ele paga uma parte. Se a empresa descontinua um projeto em um determinado momento, o governo já pagou uma parte alfa desse projeto para a empresa na hora em que ela abandona o projeto. Fazendo toda uma avaliação, uma comparação entre o benefício que o governo tem sem a restrição e com a restrição, a gente resolvemos fazer uma simulação, para comparar a situação com restrição e sem restrição e avaliar em que circunstâncias seria interessante ter para o governo essa previsão. A simulação foi considerando o custo máximo de 200 milhões, um custo mínimo de 100 milhões e um benefício para a implantação dos dois projetos de 400 mil. Isso são valores que apenas ilustrativos. E a gente introduziu também uma condição em que as empresas, se ganhassem dois lotes, ou seja, numa licitação que não tem restrição alguma, elas teriam uma probabilidade maior de abandonar o projeto, em comparação à situação em que há uma restrição e tem uma probabilidade menor de abandonar o projeto. Então, nós fizemos essa simulação, eu vou correr com os valores aqui. Essa tabela seria a representação de valores a partir dos quais seria interessante ter essa restrição para o governo. A gente estabeleceu aqui a probabilidade de abandono de um projeto no caso em que não há a restrição, né, não tem restrição,
a empresa pode pegar os 2 lotes, e nesse caso aqui que há restrição. Na tabela a gente está expressando a condição que seria vantajosa essa perspectiva, e o que chamou a atenção é que quando as probabilidades de abandonar o projeto, tendo participado dos 2 lotes, não são relativamente próximas as probabilidades de abandonar o projeto, mesmo tendo participando de só um lote, quando elas são iguais, elas têm o mesmo patamar, não vale a pena de jeito nenhum para o governo colocar essa restrição. Só a partir do momento em que essa probabilidade de abandonar os 2 lotes começa a ficar muito distante da probabilidade de ter só um lote, abandonar só um lote, é que isso começa a se justificar. E há também aqui uma perspectiva assim, se justifica se o contrato já estiver tão avançado financeiramente, o gasto tiver sido tão elevado, que faz com que seja interessante considerar essa proposição. O que esse trabalho demonstrou? Há uma necessidade muito grande isso aqui já é o resultado ainda, há uma necessidade muito grande de observar o limite, o nível de gastos que se já tem na implantação de um determinado projeto. Se esse nível de gasto for muito elevado, realmente a restrição pode ser interessante, né? Então, o tipo do projeto, considerando que se sobressai esse impacto financeiro do avanço do contrato, o tipo do projeto, o tipo do mercado e o momento econômico que a gente vivencia é que são importantes para decidir se é vantajoso ou não considerar essa restrição. No caso da construção civil, a gente sabe que é um mercado que tem tido, né, aqui no Distrito Federal, essas histórias de falência, então pode ser que em determinados momentos seja até interessante, mas é preciso avaliar o momento, é preciso avaliar vamos dizer assim, evitar que haja esse jogo de cronograma, e talvez esse seja um mecanismo muito mais eficaz para controlar essa problemática de abandono de obra do que efetivamente considerar essa restrição. Então, do ponto de vista das 3 perguntas que nós fizemos, a gente chegou à conclusão que essa restrição, ela diminui a competitividade, aumenta o risco, o custo do projeto público, diminuindo a eficiência e favorece o conluio, quer dizer, ela tem 3 resultados bem perversos, né? A gente tem como intenção ainda dar uma aprimorada na modelagem para colocar uma penalização de forma mais severa, de maneira que esse sim seja um mecanismo de desincentivo ao abandono do projeto, aumentar a quantidade de competidores em relação à quantidade de lotes para poder dar também uma realidade a mais para o projeto, para a modelagem, considerar essa questão da externalidade, que no caso da grama aqui, por exemplo, ao não cortar a grama, o governo teve um problema de saúde, né? Então de epidemias e tudo, um problema mais grave. A gente quer colocar essa modelagem também. E a assimetria entre os lotes, o Gani já começou a trabalhar, né? Dá uma matemática complexa, mas também vai trazer uma riqueza para a modelagem que a gente está tentando trazer. Então, o que nós estudamos foram esses incentivos que apareceram aí nessas contratações e que a gente viu que, uma perspectiva que a gente já tinha, reduziu a competitividade, aumentou os gastos e não se justifica necessariamente. É isso. Desculpa passar.